Olá, professor Ângelo. Vou estar gravando esse vídeo para o PDE. O tema abordado hoje será a questão da Segunda Guerra Mundial. Tá? O objetivo é propor essa atividade, esse conteúdo para os estudantes aí de 9º ano. Tá? Então, o professor separou algumas questões que a gente vai abordar nessa aula e a gente vai analisar. O quão modificou a sociedade no contexto aí, nas décadas de 30, 40, 50 e quem sabe até hoje em dia a relação da Segunda Guerra Mundial e com o que ela tem interferido na vida dessas nações envolvidas aí e o desenrolar desse conflito aí para os dias atuais. Tá? Então, os objetivos dessa aula são analisar ela no seu contexto, com o início, as nações envolvidas e as principais batalhas e ocupações. Tá? Contexto. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito de todos os tempos, até então, que a gente acredita que, nesse momento, a tensão que nós temos na nossa sociedade não tem como prever se será a última. Né? Ela envolveu aí, naquele período, 70 países, 100 milhões de soldados até então, né? Países de diferentes correntes políticas e ideológicas que vão se unir para enfrentar determinados países do eixo, né? A princípio, Alemanha, Itália e Japão. Né? A questão dos países do eixo, depois o professor vai explicar o porquê essa denominação. A gente começa com algumas questões aí que envolvem a expansão, né, desses países, né, desse contexto. A gente vai ter ali o Japão, com suas questões de colônia, em busca de colônias fornecedoras de minerais, né? Conflito em si ali envolve, num primeiro momento, a China, né, com alguns territórios que não tinham uma definição pré-organizada, então o Japão aproveita essas situações e acaba por dominar essas regiões. A Itália, né, que tinha algumas colônias na África, né, acaba invadindo assim as regiões, principalmente o foco que era a Etiópia, em busca também de minerais e recursos naturais. E a Alemanha, que num primeiro momento, aí, jogava em uma questão diplomática, né, em seu desenvolvimento. Né. Até então, temos também a questão da Liga das Nações, ali, que procuravam não se envolver nesse conflito, aí, porque acreditava que seriam questões coloquiais entre Alemanha e Japão e a Itália, com alguns países ali, né? Até acreditavam questões de países subdesenvolvidos, então não tinham um motivo para ter uma interferência. Né? Cabe salientar que o conflito ele se dá por uma série de questões ali, né, o início do conflito. A primeira delas, né, a questão do revanchivismo alemão, porque a gente tem que lembrar que com o final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, onde ela tinha uma dívida enorme a ser paga aos países vencidos da Primeira Guerra Mundial. Fato esse que, no momento, o seu grande líder, o Führer, o Hitler, acreditava que era um absurdo a Alemanha passar por essa questão, então acreditava que tinha que ter um revanchivismo e esquecer o Tratado de Versalhes, passar por cima do Tratado de Versalhes. Né? E, inclusive, o discurso, né, todo dele autoritário, né, um levante à nação alemã, tanto é que também nós tínhamos nesse momento aí o Mussolini com relação à Itália, o mesmo discurso do totalitarismo, da evolução desses países e tudo mais, então justificava a expansão territorial dessas grandes potências aí. Tá? No início da guerra, né, a Alemanha acreditava que Dantes, na região da Polônia, era um local de expansão de produtos, então, por isso, a invasão desse território. Né? Então, em 1º de setembro de 1939, é datada como o início da Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Alemanha na Polônia. E isso vai acabar estremecendo alguns países, né, principalmente países europeus, e quem sabe até o mundo nesse período, né, porque o alerta está ligado. Né? Com a invasão da Polônia, com a Polônia caracterizada como um grande país, isso vai inflar os egos da Inglaterra e da França, que, ao mesmo tempo que isso acontece, acabam declarando aí guerra à Alemanha. Lembrando, né,
declarando guerra à Alemanha, declara-se guerra ao Japão e também à Itália, né, que estava ali formado o bloco dos países do eixo Roma, Berlim e Tóquio. 1939, né, nós temos que salientar também que antes da invasão da Polônia, nós tínhamos um pacto feito, um acordo pré-estabelecido entre Stalin e Hitler, um pacto de não agressão, até uma possível divisão da Polônia entre esses dois países após a invasão da Alemanha. Mas, feito isso, Hitler, no caso, vai descumprir esse acordo, esse pacto germano-soviético, o que vai deixar aí os russos, né, os soviéticos, alertas, porque eles acreditavam que logo descumprido esse acordo, a Alemanha poderia se voltar contra a Rússia, União Soviética. Nesse período, logo depois da invasão da Polônia, com a declaração de guerra da França, Hitler volta os olhares para os principais países oponentes, que eram a França e a Inglaterra, e isso ele se desloca o seu exército para a França, onde ele utiliza aquela guerra rápida, né, em um período de ocupação, e os franceses não conseguem suportar aí esse ataque alemão. Tá? Então, nós vamos ter um marco na Segunda Guerra Mundial, que é a Alemanha, enfim, invadindo uma grande potência também, como a França. Depois disso, vai ter uma tentativa da invasão da Alemanha à Grã-Bretanha, mas aí a RAF vai conseguir evitar essa tomada de território dos alemães e vão conseguir bater de frente com relação a soldados e todos os tipos de ataques propostos pela Alemanha nesse período. Tá? Daí nós vamos ver para um outro contexto, né? Uma outra situação, a questão do Japão e Estados Unidos, onde algumas rixas anteriores de arquipélagos e regiões do Pacífico que não estavam bem resolvidas entre Japão e Estados Unidos, e acredita-se que o Japão lança um ataque surpreendente mesmo para os norte-americanos em 7 de dezembro de 1941, onde eles atacam uma base naval em Pearl Harbor. Isso faz com que os norte-americanos declarem guerra aos países do eixo, né? E assim acabam entrando no conflito mundial. Então nós vamos ter aí em si os blocos, né, alinhados. De um lado a questão dos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e do outro a denominação dos aliados aí, que eram os Estados Unidos, a União Soviética, Grã-Bretanha e a França. Até diziam, né, que eram os países do eixo contra todos os países do mundo, mas não, tinha alguns países que apoiavam os componentes do eixo nesse contexto aí. Nós vamos ter uma tentativa frustrada da Alemanha, tentativa de invasão à União Soviética, né, que é a Batalha de Stalingrado, onde a população consegue barrar a tentativa de Hitler em tomar esse território. População, soldados, pessoas chegam a lutar contra esse período. E sem contar também, vamos levar em consideração que o ataque foi frustrado pela questão climática também da região da Rússia, naquele momento, da antiga União Soviética. Tá? Então, isso vai marcar uma primeira grande derrota dos nazistas em território europeu. Aí, desse combate compelido pela União Soviética, eles se voltam a ir marchando a Berlim em busca de combater os alemães. Então, a ofensiva dos aliados se torna-se mais eficaz, com o levante das tropas da União Soviética nessa frente aí. Então, no caso, a ofensiva dos aliados, né, nós vamos ter uma grande batalha nos Estados Unidos e Japão, que é a Batalha de Midway, né, nesse período. Nós vamos ter as batalhas na África, que vão demarcar a vitória dos aliados frente à Itália e Alemanha, e também a própria guerra na Itália também, que é um outro componente aí que a gente precisa salientar. Tá? No caso, cabe destacar aí que nesse período do processo de ocupação dos aliados na Itália, nós temos aí a captura, né, e depois a morte do Mussolini pela população italiana. Logo após nós vamos ter aí o dia D, né, que é a chegada à Normandia das tropas norte-americanas, né, e anglo-americanas que vão
aí fazer o processo de dominação da Normandia, libertar a França dos exércitos alemães, tá? Então, nesse mesmo processo aí, nesse mesmo período, nós vamos ter aí a chegada dos soviéticos até Berlim, né, bombardeio em Berlim, e também aí nos últimos momentos de Hitler, que acaba se suicidando. Né? Infelizmente, para fechar essa questão da Segunda Guerra Mundial, duas situações crônicas, que a primeira delas aí é a questão das bombas atômicas, que os Estados Unidos fez questão de valer seu poderio, né, e forçou uma rendição dos japoneses com as duas bombas em Hiroshima e Nagasaki. E também, né, vamos destacar outra parte negra, que é a questão do Holocausto, né, onde a gente vai ter o julgamento dos nazistas alemães nesse processo aí, né, na questão do crime de guerra com o extermínio de milhões de judeus. Então, como conclusão do conflito, né, número de mortes, mais de 60 milhões de pessoas, boa parte morreu em campos de batalha, né, e eram civis de várias idades, né, outros morreram por bombardeios aéreos, fuzilados, né, em campos de ocupação nazista, né, e pulverizados pelas bombas nucleares. E assim a gente encerra a questão da Segunda Guerra Mundial. Agradeço a todos.